Havendo um número legal, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro aberto os trabalhos da audiência pública para discutir o projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO. Senhoras e senhores, boa noite. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal de Soledade de Minas tem a honra de realizar esta audiência para debater a Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, atendendo ao disposto no artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Agradecemos a presença do excelentíssimo prefeito municipal, senhor Emerson Ferreira Maciel. Agradecemos ainda a presença dos chefes de departamentos. Senhora Cíntia Mendes, chefe do Departamento de Educação. Senhor Lúcio Antônio Alves, chefe do Departamento de Saúde. Maria Cristiane Silveira Barbosa, diretora do SAAI. Marcos Moraes, chefe da Emater. Frederico Matias Lemos, engenheiro químico. Alcir Alves Pereira, chefe do Departamento de Obras do SAAI. Luísa Passos, advogada do município. Convido os mesmos a entrarem no plenário e sentarem aqui na frente. Convido a secretária desta comissão, a senhora vereadora Lígia Rada Reis, para a leitura da justificativa do projeto de lei número 08/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Leitura da mensagem do projeto de lei. Boa noite a todos. Mensagem. Assunto. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Proponente Poder Executivo. Data 27 de abril de 2018. Senhor Presidente, senhores vereadores. Projeto de lei em questão dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Nesta perspectiva, a receita da LDO de 2019 foi projetada levando em consideração a atual conjuntura do país e do município. Face a essa realidade, o governo municipal, que enfrenta o desafio de bem cumprir os compromissos assumidos com a sociedade soledadense, no sentido de prover e ampliar a oferta de serviços públicos de qualidade, tem perseguido novas alternativas, já que os recursos das arrecadações não são suficientes para fazer face aos investimentos necessários. A utilização dessa estratégia pelo governo municipal resguarda o total compromisso com a responsabilidade fiscal dessa gestão, no sentido que a medida reflete o cenário vivenciado. Dentre os inúmeros compromissos assumidos pela atual gestão, uma das principais bandeiras é, sem dúvida, o de devolver à população de Soledade de Minas o orgulho de ser soledadense, promovendo o seu crescimento e garantindo sua dignidade. Assim, prevalecendo-se inclusive da estratégia de captação de recursos para alavancar os investimentos, o Executivo Municipal vem intensificando esforços no sentido de melhorar a vida dos soledadenses e erradicar a desigualdade social. Neste sentido,
a LDO de 2019 inclui no seu elenco de prioridades ações voltadas ao resgate e à preservação das atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais em prol do interesse comum local. Lado outro, sintetiza que o presente projeto de lei faz referência às formas de contingenciamento de despesas e cria critérios de limitações em observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalta-se ainda um aumento de receita de capital através da existência de convênios e outros que, sobre a ótica de expectativa de serem formalizados junto aos governos do Estado e Federal. Já no plano das despesas de capital, a majoração observada se deve ao aumento da expectativa de celebração de novas transferências voluntárias, pactuadas com as esferas dos governos federal e estadual, situação que, ao conferirmos com os exercícios anteriores a 2018, também se apresenta dentro de uma equação exequível. Por fim, sublinha que todo o trabalho de desenvolvimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 foram efetivados com a participação ativa dos secretários municipais, enaltecendo ainda mais a importância da prática de ações em prol do interesse local. Desse modo, senhor presidente, ao encaminhar o presente projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019, explicitando os elementos indispensáveis à apreciação dessa peça, sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência e seus ilustres pares o meu reconhecimento pela colaboração que a administração tem recebido dessa egrégia Câmara, no avanço do processo de transformação deste município. Sem mais, subscrevo-me, renovando elevados protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeitura Municipal de Soledade de Minas, 27 de abril de 2018, Emerson Ferreira Maciel, Prefeito Municipal de Soledade de Minas. Convido o excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Hermes Ferreira Maciel, para fazer uma explanação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. Uma boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os outros vereadores que se encontram. Uma boa noite a todos os chefes de departamento, ao Marcos Demater. E gostaria de falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um prazer muito grande de estar encaminhando nessa importante lei para essa casa. Dizer que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, acho que o próprio nome diz, que é para a gente ter uma diretriz, um rumo, né, do que nós vamos gastar o dinheiro público. Embora hoje o nosso país, principalmente o nosso Estado, atravessa uma crise jamais vista. E isso, infelizmente, atrapalha um pouco, né, a questão da nossa organização, das nossas ideias, e muitas vezes do que foi mesmo colocado, né, na lei. Hoje, para vocês, senhores, terem uma ideia, participei de uma reunião lá do SAMU, no qual eu faço parte do conselho diretor do SAMU lá de Varginha, e só para vocês terem uma ideia, o governo do estado hoje deve 6 milhões de reais só para o SAMU de Varginha, né, comprometendo assim, a folha de pagamento do pessoal, manutenção das ambulâncias, né, a gente tem feito assim, várias reuniões para não comprometer, né, o serviço do SAMU, né, em toda a região, visto que o SAMU Cisul, ele é o maior SAMU do Brasil. E, então, muitos municípios envolvidos, muita gente, mas é por causa infelizmente, dessa crise. Então, o Estado também na questão, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tanto é do município, do Estado e da União. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Estado, infelizmente, não fez um pagamento, né, do transporte escolar. E isso está no encaminhamento da lei do Estado, está
nas diretrizes do Estado. E, devido à crise, né, infelizmente, não tem honrado, né, com os municípios o que compete, né, os repasses do Estado. Então, a gente fica muito preocupado, né, quando a gente encaminha uma lei dessa. A gente queria seguir ao pé da letra, mas, infelizmente, às vezes, no decorrer do tempo, do ano, algumas coisas deixam de realizar, algumas manobras, infelizmente, têm que ser feitas para que a gente possa honrar os compromissos do município, visto que o município de Soledade de Minas é visto na região como um município que sempre honra os compromissos, sempre honra com os fornecedores, sempre honra com a folha de pagamento, que é o mais pesado, vocês sabem disso. Então, para que isso aconteça, infelizmente, muitos cortes têm que ser feitos, né? Quero até dizer para vocês, né, a nossa tradicional festa, que a gente faz todo mês de setembro, né, que é a EPROSOL. Esse ano já anunciei que não vou realizar a festa, porque dos 6 anos que a gente está, desde 2013, né, é o ano que mais está sendo complicado em questão de recurso financeiro. Né, normalmente, no início do ano, a gente consegue fazer um caixa, né, para que, na época das vacas magras, que é no segundo semestre, a gente possa ter uma reserva, né, para honrar os compromissos. Esse ano nós não conseguimos fazer o caixa que foi feito nos outros anos. E não fizemos graça nenhuma, sempre fazendo uma gestão enxuta, mas infelizmente os recursos realmente caíram. Então, eu decidi a não realizar a festa, porque eu preciso ter responsabilidade, né, e a responsabilidade parte, né, de mim ali, junto com a Secretaria da Fazenda, né, que tem sempre me cobrado para economizar, para fazer cortes, porque senão a gente passa na lista aí dos municípios que não tem compromisso com seus funcionários e com seus fornecedores e tudo mais. E a gente tem alguns projetos que a gente gostaria de estar realizando, né, para que, na própria mensagem fala, para que o município de Soledade de Minas, as pessoas possam, né, sentir orgulho, né, da cidade. A saúde é uma grande preocupação, o Lúcio sempre a gente está reunido, preocupado, né, para não fazer cortes nenhum, mas mesmo assim no início do ano fizemos alguns, dispensamos até médicos, mas não perdeu, né, a qualidade da nossa saúde, que é vista também na região como uma das melhores saúdes, né, de município do porte nosso. Então é um prazer muito grande estar aqui, sempre que eu posso, acho que é de conhecimento de todos, sempre elogio a Câmara, da parceria, né, tanto do outro mandato, que tem alguns vereadores que estão aqui, né, na criação do SAAI, que hoje o SAAI nosso, eu acho que é o caçula dos SAAIs da região, e muitos prefeitos, a Cristiane é testemunha disso, já vieram até aqui, como que nós fizemos, como que foi feito, tudo, né, e num tempo muito rápido nós conseguimos a instalação dos hidrômetros, né, e alguns projetos a questão de esgoto, que não é um problema sério, na questão dessa nova captação de água, porque visto que os mananciais não estão sendo suficientes. Então, foi umas conquistas que nós tivemos, muito importantes para o município, e nós estamos colhendo o fruto disso agora. Né? O SAAI, embora seja uma autarquia que nasceu há muito pouco tempo, é uma criança ainda, e toda criança a gente que precisa de cuidados. Então nós estamos cuidando do SAAI, a Cristiane passa por diversos problemas, né, financeiros, mas honrando os compromissos e assim, pensando, sonhando, né, que no futuro próximo a gente possa estar progredindo cada vez mais. Então, eu agradeço a Câmara atual também, por sempre nos apoiar, o presidente Maurilin esse ano,
e que Deus quiser, nós vamos continuar com essa parceria, né, e com o entendimento dos nobres edis em relação a todos esses problemas que a gente passa, essa crise econômica, e ajudar a defender isso aí com a população. Então, quero agradecer, presidente, muito obrigado pelo convite, né, convidar todos os secretários, algumas dúvidas que tiver, eu acho que a gente está aqui para isso mesmo. Então, muito obrigado. Passamos a palavra para os vereadores e todos presentes que tenham dúvidas ou gostariam de fazer quaisquer questionamentos acerca do projeto. Boa noite, senhor presidente, nobre secretária, vereadores, senhor prefeito municipal, assessores jurídicos da Câmara e do Executivo, chefe de setores presente, Frederico, nosso técnico químico. O prefeito acabou de falar a respeito da crise, da recessão financeira do nosso estado e, consequentemente, do nosso município. Eu gostaria de perguntar a todos vocês, eu esqueci do nobre colega Marcos, da Emater, não sei se vocês já pensaram nisso. Eu acho que esse ano vai ser um ano mesmo de cortes, né? O governo já decretou e de algum lugar vai sair. E infelizmente nós aqui embaixo que vamos ser os mais prejudicados, né? Como já começou no caso do IPVA e muitas outras, né, outras coisas. Gostaria de perguntar aos chefes de setores e mais o Marcos da Emater, se já pensaram numa forma, de repente, de estar trabalhando essa possível falta de recurso em nosso município. Eu acho assim, Solivaldo, que eu falo que a gente precisa, às vezes, eu chegar, por exemplo, lá no posto de saúde e falar para o Lúcio assim, olha, infelizmente nós vamos ter que fazer uma economia grande aqui no posto. Por exemplo, vamos cortar hoje o consórcio da saúde que a gente paga na média de 60 mil reais, mais ou menos isso. Falar assim que a partir do mês que vem nós vamos pagar 30. Claro que é possível fazer isso. Só que isso vai acarretar um impacto muito grande, inclusive para vocês mesmos, né? A população de estar cobrando, que marcou o exame, que não foi feito. Então, essa decisão que eu tive da festa, por exemplo, que a gente gasta mais de 100 mil reais nessa festa. Então, é uma medida que nós tomamos, assim, uma medida preventiva. Então, muitas vezes, pequenos cortes, eu acho que eles são fundamental importância. Vossa Excelência mesmo, às vezes, liga, às vezes critica alguma coisa que eu acho importante. Às vezes, um carro que está saindo para ir em um determinado local que não deveria estar naquele local, é uma economia. Então, devido a essa grave crise, eu acho que os chefes de departamento devem fazer essa economia. Só para você ter uma ideia, a Cíntia testemunha disso. Hoje nós temos 2 projetos da polícia, o PROERD e o PROGEA. PROGEA é da parte ambiental, um projeto novo da polícia. E o PROERD é aquele antigo, antidrogas. Em relação a camisetas, que tradicionalmente todo ano dá as camisetas para os alunos, no dia da formatura, e dá as camisetas para as professoras, né, para toda a comunidade escolar. Vamos cortar dos alunos? Não vamos. Mas vamos cortar das professoras. Às vezes usa uma vez só ali, só naquela cerimônia. Então vamos economizar lá 30 camisetas. Será que isso vai surtir um efeito lá na frente de economia? Não, mas é uma pequena coisinha na educação,
uma pequena coisinha lá no Lúcio, a Cristiane corta, às vezes, uma viagem que não poderia, o carro está ficando lá. Então, pequenos ajustes acaba fazendo uma grande economia. Concede uma parte, senhor prefeito? Perfeitamente. Já que o senhor falou a respeito do transporte, já que os chefes de setores estão aqui, eu já estive em conversa com a Cristiane a esse respeito, com o senhor mesmo a respeito dos carros, e a gente observa que existe sim um certo abuso do poder público, né? O funcionário ir almoçar em casa com o carro do setor público, para mim, e eu acho que para a maioria dos brasileiros, não é correto. O funcionário pegar o carro, ir no supermercado e levar compra para casa, não é correto. Então esse é o momento mesmo que a gente está pensando na economia do município, né? A gente sentar com os nossos comandados, vocês que são os gestores que estão à frente, e chegar nesse ponto, mostrarem para eles que o mais importante é manter a folha de pagamento em dia, seguridade social, tudo pago em dia, que o cara pegar o carro e ir no supermercado, que o cara pegar o carro e almoçar em casa todos os dias. Aí o vereador vê, eu tenho certeza que todos veem isso, mas poucos têm coragem de chegar e bater de frente. O vereador vê, fala, o vereador é chato, né? Então é uma forma de economia, senhor prefeito, que a gente pode bater. A gente acompanha aqui os gastos de combustível, não é brincadeira, é muito alto o gasto de combustível do município. Então nessas pequenas coisas que a gente vai economizando e, se Deus quiser, vencer essa crise aí. Viu? Já que é uma audiência. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes. Eu queria aproveitar, e já que é uma audiência pública com a participação, o povo mesmo não está presente, né? Mas os secretários estando presentes, um pouquinho antes da audiência ser realizada, a gente teve aqui uma reunião com a Cristiane e o Alcir. E já que nós estamos falando de economia, é bom que vocês estejam aqui e vocês passem para as outras pessoas também, porque a economia ela não é só financeira, né? Nós fizemos um cálculo aproximado, a Cristiane estava comentando com a gente, é gasto 500 litros de água por habitante de Soledade ao dia. Isso é um absurdo. 500 litros de água por dia mantém uma casa. Cristiane nos informou isso hoje. Então, e isso pode gerar um impacto no bolso do cidadão. Por quê? Porque hoje nós temos a tarifa de 15 mil litros mês. Amanhã isso vai ter que ser alterado, porque o SAI não consegue sobreviver com isso. Amanhã a gente vai ter que passar isso para 10 mil, para cobrar o mínimo, é o que todos os municípios fazem. E isso a gente precisa, porque as pessoas, elas batem na porta da casa da gente, falam, tá faltando água, tá faltando água. Quando que muitas vezes não tem água na rua, o que o Alcir falou, mas a caixa tá cheia, né? Mas em algumas casas faltam mesmo. Mas falta por quê? Porque tem gente que gasta demais. Se você fizer uma média de 500 litros por dia, isso é um absurdo. Então eu queria pedir a vocês, aos secretários, vocês que têm contato direto com o povo, que passe a explicar isso para eles. Talvez começar a fazer umas palestras intensas na escola, porque criança puxa a orelha de pai e de mãe mesmo, porque isso é muito grave. E a gente sofre isso agora que está chovendo pouco. Depois passa, as pessoas não criam o hábito de economizar. Então eu sugiro isso para vocês, porque aqui nós estamos falando de orçamento, mas a água é uma coisa que vai acabar impactando no orçamento.
tanto da prefeitura, que já causa um impacto, que tem que fazer repasses para o SAI, tanto vai acabar no bolso do povo, que vai ter que acabar pagando mais. Né? Então, eu queria sugerir isso e tenho dito. Obrigada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos que compõem a mesa, os secretários. Boa noite aos demais vereadores. Eu quero fazer uma pergunta. Boa noite a todos presentes. Eu quero fazer uma pergunta direcionada a todos. Como que vocês, nos setores, combatem a corrupção aqui dentro do município? Se existe alguma forma de combate para uma possível corrupção ou uma corrupção que exista? Muito obrigado. Boa noite a todos. No setor, eu falo pelo SAI, lá não há essa possibilidade. Porque hoje, nós, com a chegada do Alcir, o controle no estoque está bem maior. Ainda não temos um controle de estoque, porque seria um programa, aí seria mais uma despesa. Igual o Solivaldo falou em questão de economicidade. Eu tento o máximo possível para não ter despesas. Uma delas é em questão de programa, porque hoje o programa para nós já é alto, né, para a nossa receita, e se eu for ainda botar controle de estoque, eu vou ter que botar controle de patrimônio, que não é o caso do SAI, que o SAI não tem nenhum patrimônio. Então, a gente tenta ser o mais econômico possível. Com a entrada do Alcir, o controle de peças, de material para nós, ficou melhor, porque é ele que fica na responsabilidade. Em relação à corrupção no SAI, isso não acontece. Até porque tudo é muito... Quando sai peça, a gente sabe para onde está indo. Né? E financeiramente a gente não faz movimento nenhum lá dentro com numerário. Então, em relação a isso, é tranquilo. Voltando ao assunto do uso do carro, do veículo, que eu vou colocar agora, só cortando você, Nilson. Momentos que o controle do carro a gente está tentando fazendo maior, até porque agora o carro passou para o combustível, passou para a prefeitura novamente, porque o tribunal estava nos cobrando o consumo de combustível, sendo que a gente não tem carro, né? Para o tribunal nós não temos. Nós teríamos que colocar o controle de frota, e com isso seria mais uma despesa. Voltou-se para o município, a despesa do combustível. Com isso, a gente está sendo mais efetivo na cobrança do carro. Os momentos que o Solivaldo falou, que nós tínhamos até conversado, foi porque era um plantão, que aí um funcionário estava usando o carro, mas ele aproveitou o momento que ele estava passando pela feira e comprou um produto. Ele não estava usando o carro como ele tinha me dito, que ele me passou, e eu me informei com o funcionário. Ele estava comprando na feira um produto. Não, só terminando. Só terminando. E quando o carro, ele vê o carro nosso perto na rua lá, hoje, por exemplo, ele subiu com o carro porque teria que subir para pegar combustível para levar para a bomba. Então, são coisas que nem sempre está com uso para ele. Né? E pode falar, Solivaldo. A questão do carro, que eu falei, do supermercado e etc., eu tinha até me esquecido dessa da feira. Né? Porque agora é a minha palavra contra deles. Não sei que aqui não é o momento, mas eu vou falar assim mesmo. Eu vi a hora que ele foi almoçar em casa, eu vi a hora que ele saiu, pegou o carro e foi na feira, eu vi a hora que ele pegou o ovo e pôs no carro e foi levar na casa dele. Então eu vi tudo isso, certo? Então eu sei que não é o momento sim de nós economizar. Eu citei a questão do carro para a gente levantar, né? Procurar partir para esse princípio de economia, mas quando for assim agora, eu vou ter que filmar, né, e levar, sei lá, como é que eu vou fazer, né, porque é a minha palavra contra dele. Então tudo que eu disse é verdade, eu não tenho para que mentir, não tenho medo de afirmar isso, certo? Então eu gostaria de deixar isso bem claro aqui, tá bom? Correto. Eu acho muito importante essa pergunta do
vereador Nilson, porque pelo cenário que nós estamos vivenciando, né, em todo o país, de corrupção, ex-presidente da República preso por corrupção, e hoje o povo, a revolta geral da população é em relação à corrupção. Então, muito oportuna, né, essa pergunta, porque um dos temas nossos, do lema nosso da campanha eleitoral, foi transparência e honestidade. E eu tenho assim uma convicção que quando a gente convida um chefe de departamento, é porque a gente confia naquelas pessoas. Embora tenha algum funcionário, algum meio que as pessoas às vezes tentam driblar, né, essa transparência e essa honestidade que está no topo da pirâmide, que é o caso do prefeito, né, e dos secretários, que a gente tem essa confiança. Mas eu acho que é muito válido, né, que o vereador faça a sua função realmente em relação à fiscalização. Eu acho válido essa questão que o Solivaldo fala, de pequenas coisas, né, que isso faz a diferença. Às vezes as pessoas veem uma pessoa, igual falou, às vezes pegando uma compra, colocando no carro da prefeitura, mesmo que seja para aproveitar a viagem, eu estava ali mesmo, mas a interpretação da população muitas vezes não é essa. A interpretação é que realmente foi para fazer aquilo. Então eu acho que a gente tem que combater essas pequenas coisas para dar exemplo, né? Então, muito válida essa pergunta. Você pode ter certeza que qualquer denúncia que tiver, qualquer relação a esse tipo de coisa, pelo menos tentar apurar, né, a gente com certeza vai. Então, peço mesmo para vocês que fiscalizem, que nos ajude, né, para que a gente possa dar esse exemplo. Boa noite, senhor presidente, secretária, nobres vereadores, senhor prefeito e chefes de departamento. Nós estávamos conversando com a Cristiane e essas ligações, tanto de hidrômetros, não sei, mas pelo que eu vi aqui, isso aqui está com... Esse orçamento é de 2014. Esse valor está sendo cobrado até hoje. Então, mas aí, o que a Cristiane disse, se paga R$ 72 numa ligação. E para nós custa 50 e... Peraí, está até... ligações de esgoto. O SAE paga 72. E para nós está 52. Então, quer dizer, ainda parcela em 6 parcelas de 8,73. Eu acho que isso aqui tinha que ser revisto. Tá? Não quero aumentar nada, não, mas eu acho que tem que ser revisto porque está defasado. Tá? Foi o que a Liginha acabou de falar, a vereadora Lígia. Um absurdo. Cada casa, pelo que eu sei, acho que é 150 litros de água por dia. É o certo que você tem que gastar. Agora, se tem casa que gasta 500 litros... Então... não. É uma parte. Pois não. Eu acho que está tendo um mal entendido nisso. O que acontece? A Organização Mundial da Saúde, ela diz o seguinte, que para o sujeito, para o cidadão ter uma qualidade de vida em relação à água, ele precisa de 150 litros. Por exemplo, na sua casa, você e seu marido, eles deveriam gastar 300 litros de água. É o suficiente se você fizer o uso racional da água. O que está acontecendo em Soledade? Mesmo com a instalação dos hidrômetros, que nós achamos que
achávamos que ia cair o consumo da água, manteve. Então, hoje, a Cristiane, o cálculo é 500 litros por habitante, ainda é alto. É um absurdo. É um absurdo. Então, e o que acontece? Nós fizemos obras na cidade, na questão da água, importantíssimas, que aumentou o consumo de água. Por exemplo, no bairro da Olaria, no Nossa Senhora de Fátima, não existia água durante o dia naquele bairro. Então, era só à noite quando caía. A obra que nós fizemos de ampliação da rede lá, qualquer horário do dia, você abre a torneira, tem água. E com pressão. Então, o que aconteceu? O consumo aumentou também. Não é isso, Cristiano? Não é isso, Oscar? Porque local que não tinha água passou a ter. Então... Mas mesmo assim, prefeito, gastar 500 litros... Não, realmente... a Cristiane falou que existe um aparelho, né? É isso que ela... Eu acho até o presidente né, se propôs que a Câmara... Me dá uma parte, vereador? Pois não. Então, a Cristiane, na conversa que teve conosco aqui, antes da audiência, ela com você, nos falou sobre isso, que tem, com certeza, tem bastante vazamento d'água em Soledade, por causa de canos antigos, de ferro, não é isso, Cristiane? E tem um aparelho, e esse aparelho sendo bom, novo, ele custa em torno de R$15.000. Então nós conversamos, os vereadores concordaram, e se o prefeito também estiver disposto, por quê? Porque às vezes nós precisamos gastar para poder economizar. Infelizmente, muitas vezes dessa forma. Então, mesmo em momentos de crise, se o executivo estiver disposto, a Câmara tem condições de repassar essa verba para o executivo para poder comprar esse aparelho para o SAI, para ver se diminui essa quantia de água gasta, porque o gasto com tratamento e tudo diminui, né? E pode melhorar. Muito obrigado, vereadora. Pois não. Então, prefeito, eu acho que algumas coisas têm que realmente ser revistas, porque nós não temos que ter nenhuma esperança, embora eu sempre fui muito esperançosa. A crise está aí, os nossos governantes pouco estão preocupados, principalmente em Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Que está quase igual, não demonstra tanto, porque o mineiro é firme, mas se você for analisar, está igual, tá? Então, eu acho que é o que nós falamos. Todos têm que economizar, todos temos que dar fazer a nossa parte e realmente fiscalizar. Aliás, está faltando dos chefes do departamento, por que o secretário da Zona Rural não está aqui presente? Ele deveria estar aqui. Tá? Tá. E que seria de um bom trato ele estar aqui hoje, tá? Para a gente estar também alinhando algumas coisas, tá? Sobre as máquinas, sabe? Algumas coisas assim que a gente tem que até conversar com você, tá? Que a gente está disposto também, né, ô presidente, a ajudar, né? As câmaras, né? E porque realmente as máquinas consomem muito, o diesel, embora baixou, não quer dizer nada. Então, nós temos que, já que tem que cortar na carne. Tá? É o que deveriam fazer os políticos lá de Brasília. Eles têm que cortar o deles, não do povo aqui embaixo. Eles têm que cortar a verba de gabinete, eles têm que cortar, porque a vereadora falou outro dia na reunião. Mas eles não, deles está tudo reservado. Agora vem a Copa, todo mundo esquece da crise e vai torcer para o Brasil. Aí depois termina a Copa, vem a eleição, vai todo mundo bater palma para esses imbecis. Que a realidade é essa, tá? Então, nós aqui embaixo sofremos, e é o que você falou, a saúde é uma coisa que tem que ser preservada, nunca podemos mexer, pelo contrário, temos que, se tiver que cortar, vai cortar em outro lugar, na saúde não pode. Né? Então, é só isso que eu queria dizer. Tenho dia, senhor presidente. Gostaria de chamar o Omar, contador, para explanar a parte contábil, como é feito o cálculo, explicar aqui para a gente, Omar.
por favor. Boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso. Eu estava em Iroca. E qual a pergunta? Saber como que é feito o cálculo, como você chega a esses números da LDO. Você passa. Olha, é o seguinte, a LDO, como o nome mesmo diz, Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Então, os valores que estão aí, eles estão no global, né? Você vai ver que não tem detalhamento de dotação, porque isso vai ser feito lá na LOA, que é em setembro, a Lei Orçamentária Anual. Lá vai ter dotação, os valores, para onde vai, o que vai ser gasto, né? Então, a LDO, na verdade, ele é uma diretriz porque a gente vai estar fazendo em setembro, que é a LOA. Então, é uma lei obrigatória que você tem que fazer, né? E aí determina o quê? O corpo da lei. Tem que gastar 25% com a educação, 15% com a saúde, tem que passar 7% para a Câmara. A gente não pode gastar mais do que 54% com o pessoal. A Câmara não pode gastar mais do que 6%. Então, são que as subvenções têm que ser repassadas no valor que está orçado, né? Isso é uma outra coisa. E são vários detalhes obrigatórios que a gente coloca na lei para a gente poder acompanhar e fazer o orçamento, né? Então, como é que é feito o cálculo? O cálculo sempre com base no exercício anterior, ou seja, ou estão 4 exercícios anteriores, né? Então a gente analisa quanto que foi a despesa, né? Quanto foi a receita, aí a gente faz uma estimativa de, por exemplo, a gente não tem como estimar o que a gente vai receber de verbas de parlamentar, né? É uma coisa que quando o prefeito vai lá, então ele consegue uma verba, consegue outra, a gente não tem isso aí estimado para o ano que vem, por exemplo, a gente não sabe. Então pode sair amanhã uma verba, né? Não é assim que funciona? Chama lá, você vai lá e assina, né? Então a gente tem que estimar isso. Então a gente não faz uma coisa muito elevada, a gente faz sempre com base nos anos anteriores. Não muito elevado, porque a gente mantendo a despesa dessa forma, o orçamento dessa forma, não tem como o executivo executar mais despesa do que tem de receita, né? O Soledade é um exemplo que o resto a pagar, a gente não tem resto a pagar. A prefeitura aí da região aí é muito difícil ter assim. Mantém os restos a pagar em dia. E os índices também. Índices de saúde são acima do limite, de educação é acima do limite, o de pessoal é abaixo do limite, né? Então a gente consegue manter os limites constitucionais corretamente, com uma despesa equilibrada com relação à receita, né? E evitando a questão dos restos a pagar, que inclusive para o próprio prefeito, né, para a própria gestão dele, é interessante, até para a própria pessoa física dele, porque ele não pode deixar no final do mandato dele um resto a pagar maior que o dinheiro que está no banco, né, os recursos financeiros. Então, porque se ele fizer isso, ele é punido, né? Até com ato de improbidade administrativa. Então aqui em Soledade é um histórico padrão, né, de estar sempre acontecendo, porque um prefeito que substitui o outro, ele vai sempre nessa linha de manter as despesas de acordo com a receita. Então o cálculo é feito dessa forma, entendeu? Não tem uma fórmula tal. Então é sempre com base nos anos anteriores. Como aqui em Soledade é uma prefeitura bem equilibrada, bem organizada, e com as despesas em dia, então a gente consegue fazer um orçamento que é a realidade para o município, né? É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta para ele, para o Omar? Os vereadores? Obrigado, Omar. De nada, porque na LDO não tem valores, como o ano passado nós discutimos aqui no PPA, que aí tem os valores, vai ser estimado tantos milhões para uma secretaria, né? Então a gente não tem muito que lá na frente de setembro que a gente vai ter os valores e aí talvez a população fique até melhor de participar, né? Que é um benefício em tal rua, aí seria mais interessante, né? Obrigado.
Alguém mais quer fazer uso da palavra? Perguntar para os vereadores alguma pergunta? Então, nada mais havendo a tratar, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.